Olá, professores. Vamos para uma terceira pauta de reunião de orientação para os professores de tecnologia e inovação. A exemplo da semana passada, esse vídeo vai ser dividido em dois. Por quê? Porque nessa semana foi elaborada uma narrativa de um personagem que, ao longo da sua história, ele vai utilizando a plataforma Padlet para resolver algumas situações. Então, ao longo da orientação, o personagem ia tendo os problemas, ele ia utilizando o Padlet para resolvê-los, e a interação dos participantes era feita nesse Padlet produzido para resolver o problema do personagem. Então, não se mostra como montar aquele mural no Padlet, onde clicar, o que escolher. É mostrado o mural pronto e as pessoas só interagem. Então, essa vai ser a primeira parte do vídeo, mostrando todas essas situações do personagem e os resultados, os produtos dessas interações. A segunda parte do vídeo a gente já usa como um tutorial. Então mostra a plataforma e onde você deve ir, onde você deve clicar, onde estão as funcionalidades, para então você produzir um seu e utilizar com os seus alunos. A história ela foi dividida em 5 capítulos, então essa seria a pauta, e dentro desses capítulos cada um aborda o Padlet de uma maneira diferente. Então, para a gente não demorar muito, vamos na sequência aí conhecer quais são esses 5 capítulos e quais são os problemas que o nosso personagem enfrenta e como resolvê-los. Mas dessa vez eu vou pedir antes para vocês, para ajudar, para dar uma força aí pro vídeo e pro canal, não se esquece de dar o like, de se inscrever para você não perder as próximas orientações, os próximos vídeos, tutoriais, e compartilhar com seus amigos aí, para quem quer que seja, para que também tenha acesso, possa ajudar essa pessoa e para que essa pessoa também possa contribuir com o canal, deixando nos comentários algo que não tenha tanto sentido para ela, ou algo que ela gostaria que fosse acrescentado, enfim, o que a pessoa preferir, tá bom? Então, o primeiro capítulo da nossa história, da nossa narrativa, chama-se Conhecendo o Professor Davi, e ele tem por objetivo apresentar esse personagem, que junto aos participantes, que também farão as vezes de personagens, uma vez que eles atuarão como alunos do professor Davi. Então, um dos objetivos é apresentar esse personagem e mostrar aos participantes que o Padlet pode ser montado nele uma linha do tempo. Então, são esses dois objetivos, apresentar o personagem e mostrar esta possibilidade da plataforma, a montagem de uma linha do tempo. Na história, é dito que o professor Davi ele é o professor de tecnologia e inovação, assim como todos os participantes. Ele utilizava os recursos tecnológicos com seus alunos durante as aulas presenciais, assim também como os participantes, uma vez que todo professor, muito ou pouco, utilizava já algum recurso tecnológico com seus alunos. Mas era tudo no seu tempo, então a gente sabe que na escola, no nosso planejamento, tem tanto a questão do agendamento, de quando vai ser usado, de você sentir a turma até você utilizar. Então, até a chegada do dia da utilização, você pode acrescentar algo que você perceba que dê certo, ou você pode retirar algo que você já percebeu em outras turmas que não daria certo. Mas agora não está fácil, porque a gente não tem mais esse tempo no planejamento de decidir se utilizaremos ou não. Pelo menos para este período de isolamento social, nós temos que usar sempre o recurso tecnológico. Ele é até compreensivo com a situação, né? E ele está amando se redescobrir como professor. Afinal, tudo é novo. Então, em 2020, foram atribuídas para o professor Davi as aulas de tecnologia e inovação, um componente novo, e 2-3 meses depois, ele ter aceitado já esse desafio para a carreira profissional dele em 2020, veio outro desafio de ensinar esse novo componente de forma totalmente remota. 2 coisas que ele nunca tinha feito antes. Então é normal que surjam dúvidas e inseguranças, tanto para o professor Davi como para nós. E assim, Davi deu início à sua inovação. Aqui é mostrado então a linha do tempo dos passos que o professor Davi tem dado. Então o professor Davi primeiramente pensou em como montar um plano de aula a partir do CMSP,
ponto abordado na nossa primeira reunião em 8/5. Depois, ele foi pensar nas diferentes formas de avaliar. Então, ele pensou na avaliação por rubrica e na autoavaliação por rubrica e também considerou avaliar seus alunos por meio de redes e mídias sociais. Esse ponto a gente abordou em 15/5. Chegada essa reunião de 22/5, ele quer pensar numa maneira de decidir junto aos alunos que rede social utilizar. Porque ele prefere saber onde eles estão mais para então ele também atuar. E como saber com eles quais as possibilidades dessas redes sociais? Que ele sabe que ele sozinho pode deixar passar alguma ou outra informação que os seus alunos tenham. E aí, nesses estudos, é que ele descobriu a plataforma Padlet, que vai ajudar ele nessa missão. E então, os participantes são convidados a utilizar tanto o seu aplicativo ou o navegador do seu computador para visualizarem essa linha do tempo no Padlet, nos seus dispositivos. Aí, o participante que utilizar pelo computador, ele deve acessar o padlet.com. Quando abrir a tela da plataforma, ele vai clicar no botão Join a Padlet e vai ser fornecido para ele uma URL, um endereço do qual ele vai colocar e vai ser direcionado para um mural, que nesse caso ele vai visualizar uma linha do tempo. Mas também pode ser para os murais em que você ou participante é convidado a inserir alguma informação. No celular, talvez seja um pouco mais fácil, é só clicar aqui no botão laranja, Join, vai abrir um menu embaixo, escanear o QR Code e então ele é direcionado para este mural. Aqui estão as duas informações. Então, esse direciona os professores via celular e esse o professor digitaria para que entrasse via navegador. Todos então veriam esta informação tanto no computador, no navegador, quanto nos seus celulares no aplicativo. Então, o capítulo 2, a gente continua a nossa história a partir daquele momento em que o professor Davi quer saber que rede social utilizar com seus alunos. E então ele se chama Deixe que os alunos decidam. #medo. Porque nem sempre nós consultamos os nossos alunos para tomar alguma decisão. Mas neste momento, o professor Davi está disposto a experimentar, a ao menos pedir a opinião deles. Então aqui a gente tem como objetivo mostrar no Padlet como a gente pode promover uma votação. Então, como o Padlet vai ajudar o professor na definição junto aos seus alunos de qual rede social utilizar? E então era pedido que os participantes comentassem no chat, mas aqui vamos ver já uma solução. Como nas redes sociais, o Padlet ele tem reações, então na postagem que você definir para aquele seu mural, você pode selecionar, definir diferentes reações. Então você pode deixar que os participantes coloquem o like, dando o coração. Você pode deixar que os participantes deem um like de aprovação ou um dislike de reprovação. Você pode deixar que eles classifiquem as postagens de 0 a 5 estrelas ou então definam uma nota. Nesse caso, a gente vai usar o like e o dislike. E aí, então, é fornecido um novo QR Code e um novo endereço para que os participantes fizessem essa votação. Agora a votação está fechada, mas só lembrando que durante todos esses QR Codes e URLs apresentados na reunião, você que está assistindo esse vídeo pode visitar esses murais para você ver os resultados da reunião. O mural apresentado para os participantes, inicialmente, ele possuía só as figuras das redes sociais, para que eles dessem os likes e os dislikes, vejam aqui. E então eles foram compondo, colocando o porquê deles escolherem essas redes sociais, e aqui eles foram definindo, dando os likes para as redes sociais que eles preferissem, ou deixando os dislikes para aquelas que eles não gostassem. Aqui foi mostrada uma possibilidade. Quando você disponibiliza um mural de votação para os seus alunos, você pode inclusive gravar um vídeo dando alguma instrução específica, assim como o professor Davi o fez. Vamos visualizar o que ele deixou aqui? Alunos, tudo bem?
Eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente poder escolher uma rede social para as nossas aulas, tá bom? Então deixem um like ou dislike nas que vocês gostam e não gostam, deem duplo clique na tela e comentem o porquê de vocês não gostarem. E cuidado com o que vocês forem escrever, que comentários ofensivos eu vou apagar antes de aceitar, tá bom? Então me ajudem aí. Interessante, né? E bastante útil para deixar alguns lembretes, alertas aos alunos. O terceiro capítulo da nossa história chama-se A Autorreflexão. Vamos já entender por quê. O professor Davi ele tem enviado uma série de orientações para esses novos tempos para seus alunos. Então, usar diferentes ferramentas tecnológicas demanda orientações por parte do professor para que seus alunos as utilizem. Ele sabe que as mudanças não deveriam ser tão bruscas e que nós não planejamos um ano assim. Então ele entende que no meio disso tudo tem pessoas com muitas dificuldades e que ele deve ter um olhar mais sensibilizado para essas pessoas, né? E isso vale também para a parte dos professores, né? Então a gente não esperava que algo fosse mudar tão rápido. Então é normal que no meio disso tudo algumas pessoas precisem de mais orientações do que outras. Mas quando ele pede alguma informação, vários alunos mandam tudo fora do padrão. Então ele pede que algo seja mandado de um jeito e no meio de tudo aquilo, alguns mandam fora do que foi pedido. Isso parece bobagem para quem está enviando, mas para o professor Davi, que vai receber esse volume imenso de informações, uma vez que se ele tiver, por exemplo, 16 salas, já é muito. É importante que ele tenha um padrão no recebimento dessas informações. Porque senão, muitas vezes, ele perde horas tendo que acertar informações de aluno por aluno. Então, se por um exemplo ele pede e-mail, endereços de e-mail, se eles não se atêm em digitar tudo certinho, ao menos depois do arroba, ele pode ter que acertar todas essas informações manualmente para que o e-mail seja enviado, por exemplo. Então, como fazer os alunos pensarem sobre suas próprias ações a fim de minimizar isso na tentativa de conscientizar o máximo de alunos possível? Então foi pedido que os participantes dissessem a palavra-chave. E ela é a autoavaliação, né? Então por que não fazê-los pensar sobre as suas ações que seja algo que parece bobo, que é um envio de informação. No Padlet, ela pode ser coletiva, ele proporciona uma autoavaliação que é da turma, então a turma se autoavalia, vai levá-los à reflexão de acordo com o que o professor Davi pontuar. Então, o que ele tem reparado que os alunos não estão enviando do jeito que seria importante para ele que fosse enviado. Então, ele pode pontuar isso na autoavaliação dos alunos. E aí, então, ele vai ter um quadro com uma visão geral da sala, de como eles se comportaram em relação àquilo, do quanto eles refletiram em relação às suas próprias ações no envio de informações para o professor Davi. A autoavaliação ela ficou assim no Padlet. Então aqui tem um quadro e aqui a gente pode retomar alguns pontos importantes da autoavaliação. Ela deve ter os critérios bem estabelecidos. Então, em relação à atenção à leitura das orientações de quando é pedido algo, do fornecimento dessas informações e da preparação de recursos de quando ele pede que eles preparem algo para que no momento da aula aqueles recursos estejam disponíveis para o andamento da aula, para que ele consiga executar algo que ele planejou. A autoavaliação ela deve ter a gradação, então nos critérios o quanto as pessoas se enxergam engajadas em relação à leitura, fornecimento e preparação de recursos, se elas estão parcialmente engajadas em relação a esse critério, se elas estão plenamente ou totalmente. E o detalhamento dos degraus, dos graus aqui no caso, né? Por quê? Porque para a pessoa definir se ela está parcial, plena ou totalmente engajada, ela precisa saber qual é a definição desse grau. E aí então ela se autoavaliar, refletir se ela está naquele ponto ou não.
e aí foi fornecido novamente os códigos para que eles acessassem. Vamos ver como ficaram os resultados. Então, como poderia ser a dinâmica dessa autoavaliação ali no Padlet? Foi apresentado para eles os critérios, como mostrei anteriormente, os graus dos critérios e o detalhamento dos critérios. E então, se a pessoa se enxerga naquele ponto ou não, ela daria o coração. E assim você consegue ter uma visão da sala. No caso dessa sala, os quais eram os participantes da orientação, eles, em relação a uma atividade que foi dada no meio da semana, para que fosse usada na autoavaliação da orientação, eles se enxergaram, se a gente for ter um panorama, né, uma visão geral da turma, como uma turma totalmente engajada em relação à leitura das orientações, totalmente engajada em relação ao fornecimento de informações e totalmente engajada em relação à preparação dos recursos. E, de fato, eu, como apresentador da orientação, eu posso dizer que sim, a turma, na sua maioria, todos cumpriram de forma bastante satisfatória todos esses critérios, né? Houve alguns deslizes, sim, e isso a gente pode ver que isso se reflete na autoavaliação, com alguns participantes reconhecendo que foram parcialmente engajados nos critérios ou então plenamente, certo? E isso você pode aplicar com a sua turma, não só para autoavaliação em relação ao fornecimento de informações, mas para qualquer situação que você perceba que os alunos precisam refletir sobre as suas ações, né, ao longo do ano, a qualquer momento do ano que você prefira aplicar uma autoavaliação. O quarto capítulo da nossa história chama-se A Saudade da Turma, e ele tem como objetivo montar um quadro com as fotos dos alunos, de preferência naquele momento da aula ali online. Vamos ver. Tudo está indo bem no planejamento do professor Davi. Então ele está aplicando ali, mesmo com algumas dificuldades, mas tudo está se encaixando. Mas ele queria, como todos nós, em algum momento, ver na mesma tela todo mundo, e não somente alguns, como permite o Teams, que é a ferramenta que a gente tem usado. E nela, a princípio mostrava-se 4 pessoas, agora mostra 9, mas a gente sabe que tem mais, e ele gostaria de ver todos, porque nem sempre todos os alunos acabam falando e aparecem eles ali, ou então às vezes ele não tem uma webcam no seu computador. E aí novamente o Padlet será a solução, porque além de ver todos, um mural pode ser guardado como retrato. Então é uma imagem que vai se montar coletivamente e ela pode ser guardada como uma lembrança. E aí os participantes foram convidados a montar este mural, fazendo às vezes dos alunos, né? Então aqui é um exemplo de como fica esse quadro, tá de forma minimizada, pois são as fotos dos participantes, mas eu vou mostrar aqui para vocês como seria na prática. Bom, mas só para mostrar aqui rapidamente a dinâmica da coisa, no mural, como qualquer outro, os participantes vão clicar 2 vezes na tela, só que em vez de escrever algo, eles vão clicar aqui, e aí, se tiver uma webcam, ele vai tirar uma foto na hora, vai postar, e no celular é como se fosse tirar uma selfie. Vamos fazer o teste aqui. E aí todos vão compondo um grande álbum para guardar de recordação. E aí ele teve um insight de que inclusive ele pode usar o álbum de retratos para sua turminha de projeto de vida, a qual ele também tem aulas atribuídas, e é um componente que a aproximação, mostrar que todos estão juntos, é muito importante. E também utilizar com os alunos a linha do tempo como recurso a mais para montar os seus diários de práticas e vivências. Então o aluno pode montar o seu diário de práticas e vivências de forma física, no caderno, em folhas, em um fichário, mas a linha do tempo seria uma forma a mais, um recurso tecnológico simples, que também dá para inserir imagens e o professor consegue acompanhar mais facilmente. E o quinto e último capítulo chama-se Nós, os Professores Davi, e ele tem como objetivo mostrar a real intenção de ter usado essa narrativa para apresentar a plataforma Padlet e o que é exatamente uma narrativa digital
nesse objetivo aqui da nossa orientação. Então, os participantes tiveram 1 minuto para colocar a palavra-chave, né? E para saber mais, eu indiquei dois materiais aqui. O primeiro é um podcast que chama Nada Sei, da B9, com parceria com o Instituto Ayrton Senna. E o outro é um artigo que chama-se Narrativas Digitais, Conceitos e Contextos de Letramento. Do podcast, tem um trecho que acabou inspirando toda essa situação, em que o professor dizia o seguinte, que para desenvolver a paixão nas crianças e entender a neurociência, ele pensou em um personagem que era uma célula-tronco do cérebro, que ela estava em dúvida, ela não sabia se era neurônio, astrócito ou oligodendrócito, porque a célula se diferencia, enfim. Eu confesso que eu não entendo muito bem desse assunto em biologia, neurociência, porém foi o suficiente para inspirar na criação de um personagem para que se passasse um outro conteúdo, entendem? Vamos ver um pouquinho mais sobre narrativa digital em si. Ela é um instrumento pedagógico eficaz e motivador, ao passo que agrega à prática docente a proximidade entre a realidade vivida, também fora das salas de aula. As tradicionais narrativas digitais e escritas hoje são elaboradas com a interposição de diferentes mídias, o que colabora para que uma atividade se torne densa e aprimorada. Então foi o que eu utilizei aqui, né? Tem a questão do visual, do personagem, que pode ser criado graças às nossas ferramentas, pode ser criado visualmente, né? Graças às ferramentas que fazem isso de forma fácil. E só mais um pouquinho aqui tem os 7 elementos básicos de uma narrativa digital, que é o ponto de vista, que seria a visão do autor em relação ao fato narrado, a questão dramática, o conteúdo emocional, o poder da voz, uma música de fundo, no caso eu não utilizei isso, a economia, ter pouco conteúdo nos slides para que as pessoas queiram ver aquilo, né? O ritmo e entonação, ora pode parecer mais devagar, ora pode ser mais acelerado. E as narrativas digitais são um conjunto de cenas, podendo variar entre grafismo ou fotografias, que foi o que foi utilizado aqui na nossa narrativa, tá? Aqui foi de maneira rápida explicado, né? Mas tudo está aqui nas referências, tá? Inclusive está na descrição do vídeo o link para essas referências, para que vocês possam ler mais sobre o assunto e criarem as suas próprias narrativas para se passar algum conteúdo para os seus alunos. Então vejam, ó, o personagem ele era otimista, paciente, assim como nós professores. Ele está disposto, mesmo a tecnologia sendo às vezes, para não dizer quase sempre, né, um terror. Então, quanto menos acostumado a uma tecnologia nós estamos, quando nós somos forçados a utilizá-la, às vezes pode parecer um terror. Mas ainda assim estamos dispostos, assim como o professor Davi, a encarar, entender e aplicar. Às vezes acha que não vai aguentar, mas muitas vezes tem grandes insights. Aplica e dá errado, aplica e dá certo, aplica e dá errado, aplica e dá certo. Então, são todos elementos que ajudam a criar empatia com quem você está querendo passar aquele assunto. E é dessa estratégia que é interessante que nós, professores, usemos na hora de trabalharmos com os nossos alunos. Então, a narrativa montada para essa orientação, ela tinha esses 2 alvos, né? Criar a empatia com os participantes, fazer com que os participantes se atenham à história, porque se identificam com o personagem de alguma forma, e junto disso, dessa vivência dos problemas que o personagem está tendo, eles visualizassem e experimentassem o uso da plataforma, assim os inspirando para que eles repliquem com seus alunos. Então, eu não vou e nem posso dizer que isso seja 100% certeza, 100% das vezes, mas fica valendo como dica para você, professor, que antes da gente mostrar como fazer algo, pode ser muito interessante mostrar para os seus alunos como é utilizar essa coisa. Mostrar para eles, experimentar, vivenciar, e aí então depois mostra a parte de como montar, conceituar, enfim.
Aqui só uma última situação que a gente ainda usa o professor Davi para fazer, que é a diferenciação do aplicativo Mentimeter, como foi trabalhado nas reuniões anteriores, utilizado nas reuniões anteriores e que consta nos últimos vídeos apresentados aqui, e o Padlet, que foi apresentado hoje pela primeira vez, pelo menos nas nossas reuniões. Os dois, eles são síncronos e assíncronos. Isso quer dizer o quê? Que eles podem ser usados ao mesmo tempo, em tempo real, com os participantes, ou não, serem deixados lá, configurados para uma tarefa, deixados lá, e as pessoas vão respondendo ao longo do tempo, horas, dias, semanas. No caso do professor Davi, ele achou que para as atividades síncronas, aquelas em tempo real com os seus alunos, o Mentimeter se sai melhor. Então, realizar quiz, gráficos, nuvem de palavras. Enquanto que o Padlet, ele achou melhor para as atividades assíncronas. Confecção de murais, votação, construção de portfólios. Tá? Então, aqui fica só como uma sugestão de como a gente tem utilizado nas nossas reuniões e como você pode, uma dica de como você pode utilizar para o seu planejamento, tá bom? Eu agradeço você ter assistido esse vídeo até aqui. Tem a segunda parte para caso você queira ver como utilizar o Padlet, como montar tudo isso que foi apresentado aqui no vídeo, e até a próxima.